firmados em Cristo. Quantos estão firmados em Cristo? Digam amém. Assentados no trono da vitória. Diga com sua boca: assentados em Cristo, firmados em Cristo, assentados no trono da vitória. Amém. Nós vamos entender como que é esse assentar, onde que nós estamos, juntamente com Cristo, que vitória é essa, que trono é esse. Nós vamos entender o que é antiga aliança, o que é nova aliança, o que é dispensação da lei, o que é dispensação da graça. Quando você entende, você tem a Bíblia totalmente codificada, ou descodificada, né? Paulo vai usar uma expressão que ele diz assim: os mistérios que estavam ocultos desde os tempos eternos, que significa antes da fundação do mundo, esses mistérios estão sendo revelados. Ou seja, os mistérios que estavam ocultos agora não são mais ocultos, porque aprove a Deus a revelar. Através de quem? Ele levanta Paulo para que seja um embaixador, aquele que vai pregar para os gentios predestinados. Ele fala: Pedro para a circuncisão, eu Paulo para a incircuncisão, Pedro para a lei, eu para a graça. Nós precisamos compreender o que a Bíblia diz, porque se nós não compreendemos, a gente não consegue desfrutar das promessas, a gente não consegue desfrutar do que Jesus fez. E muitas vezes a gente vive um crente judeu. A gente vive na nova aliança, mas querendo viver a antiga aliança. E nós precisamos entender que uma aliança acabou. Jesus falou assim: o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Você crê em Jesus? Então a lei acabou. Porque agora nós não vivemos mais por olho por olho, dente por dente. Não vivemos mais por algo que é visível. Agora nós vivemos o pacto da graça. E a graça é fé, é crer. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que tem fé, aquele que crê. Então é isso que nós precisamos entender. E aí nós podemos compreender essa questão toda de nós estarmos firmados em Cristo. Como que eu estou firmado em Cristo? Porque Ele mesmo fez essa obra. A Bíblia diz que por uma só oferta todos nós fomos aperfeiçoados. O nosso espírito foi tornado perfeito pela oferta de Cristo nas nossas vidas. Então que você possa estar aí assentado nessa cadeira, mas entenda que espiritualmente você foi assentado num lugar de vitória, porque Ele venceu e nós somos mais que vencedores por conta disso. Olha o que diz Efésios 6, verso 10 em diante, diz assim: quanto ao mais, sede enfraquecidos. A Bíblia não vai nos enfraquecer, o Senhor não vai nos enfraquecer. Ele diz: quanto ao mais, sede, leia comigo, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar. Como é que nós ficamos contra as ciladas do inimigo? Nós ficamos firmes contra as ciladas do inimigo, contra as ciladas do diabo. Verso 12: porque a nossa luta, diz o verso 12, não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades. A nossa luta não é contra o microfone, contra o cabo. A nossa luta é contra o que está por trás de tudo isso, com aquele que quer nos calar, mas não vai. A nossa luta não é contra o que nós vemos, está dizendo Paulo, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Diga assim com a sua boca, diga: eu tenho que estar firme contra as ciladas. Isso aqui não aconteceu por acaso. Deus está nos mostrando que nós estamos firmes contra as ciladas. Ele oscila dentro, ele tenta puxar um cabo, ele tenta mudar um negócio aqui, outro lá, mas nós não dependemos de coisas, nós dependemos de Jesus. Curva a sua cabeça, vamos falar com esse Deus que é a nossa dependência. Pai, obrigado porque o Senhor é bom em todo o tempo. Obrigado porque o Senhor está agindo nesta manhã. Desde o início desse culto o Senhor está falando através dos louvores, através do ofertório, e agora o Senhor vai falar através da palavra. Jesus, nós aquietamos o nosso coração, declaramos toda a parte técnica em perfeição, declaramos a estrutura, Pai, tudo isso é culto a Ti. Nada pode nos calar, nada vai nos parar. A nossa luta, Pai, é contra principados e potestades, mas nós já vencemos. Já fomos assentados contigo em um trono, Jesus. E é sobre isso que o Senhor quer nos falar nessa manhã. Usa a minha vida, que eu diminua e que o Senhor cresça nessa hora, para falar com a tua igreja. Eu oro em nome de Jesus, para a glória de Deus, e todos digam amém e amém. O que seria de mim sem Jesus? O que seria de mim sem minha tia? Nessas horas. Obrigado, Bispa Silmar. Meus irmãos amados, povo de Deus, povo que é propriedade exclusiva do Senhor, eu quero começar dizendo que a fé cristã, ela é maravilhosa. O inimigo, ele tenta fazer com que a fé cristã nesse tempo seja olhado como algo ruim. Mas diga com a sua boca, eu gosto de pregar assim, você sabe, né? Eu falo daqui, você fala daí, porque a palavra está cortando para os dois lados. Fala: a fé cristã é maravilhosa. Mas nós não podemos ignorar que também a fé cristã, e dentro da fé cristã nós vamos ter uma vida de lutas. Eu creio de verdade que nada acontece por acaso. Nós estamos vendo aqui algo pequeno, porém uma luta.
O que nós fazemos diante das lutas? Nós nos acovardamos, fechamos, apagamos as luzes, não tem culto? Não, nós nos colocamos no lugar de firmeza, como disse Paulo. Então, no meio dessas lutas, no meio da fé cristã, que é maravilhosa, vão ter as lutas. Jesus falou, olha, vocês terão no mundo aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, nós vamos entender que nós vamos ter batalhas, nós vamos ter lutas espirituais, lutas emocionais muitas vezes, e o inimigo das nossas almas, ele não dá trégua para ninguém, ele não para, você precisa entender isso. Igreja não é algo natural, igreja é algo espiritual, e se é espiritual, nosso adversário também é espiritual, e ele não dá trégua para ninguém. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós não estaremos livres dessas ciladas. Não pense você que você vai chegar num dia e vai falar assim, vou estender minha rede aqui, água de coco, vou viver só uma vida. Não, você só por ser cristão, só pela marca da promessa, pelo Espírito Santo que você tem, você já é alguém que vai ser o tempo inteiro perseguido. Jesus preveu essa curva falando, por causa de mim, por causa do meu nome, vocês vão ser perseguidos. Então nós precisamos entender que isso faz parte da fé cristã e nós precisamos estar imunizados. Como que nós fazemos para estar imunizados contra essas artimanhas do diabo? Nós não podemos acostumar com o mal, nós não podemos ceder ao mal, nós não podemos, abaixar a nossa guarda, nós não podemos, nos colocar de canto, de escanteio. Nós temos que estar, Paulo diz, firme. Nós precisamos não nos acostumar e não, também, muitos falam assim, não, mas o diabo não existe. Não, isso é a maior mentira, porque ele conseguiu colocar isso em grande parte da igreja hoje. As pessoas, não, o diabo não existe. Então você acha que ele não existe, você acha que você não está lutando contra ninguém. O diabo, ele existe, amado. Nós precisamos entender que isso, ele é a besta. Ele é o anjo que caiu do céu, tudo isso é real, isso aqui não é uma fábula, isso aqui não é um conto, isso aqui é algo real. Então ele existe sim, ele está aí para tentar nos destruir. A nossa luta, por isso que eu comecei lendo o que Paulo diz em Efésios, ela não é contra pessoas. Fala assim, a minha luta não é contra pessoas. Então você, marido, que está vivendo um casamento desafiador, a sua luta não é contra a sua esposa. Esposa, a sua luta não é contra o seu marido, não é contra o diretor da escola do seu filho, não é contra ninguém. A sua luta, a minha luta, são contra os poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra espíritos do mal que habitam nessa região. E nós precisamos entender isso, como eu disse na pré-introdução, com clareza. Qual que é a antiga aliança, qual que é a nova aliança, até onde está a ação do inimigo nas nossas vidas, para que nós estejamos nesse lugar de firmeza que Jesus nos colocou. Então, se hoje o mal, ele parece ser mais forte do que o bem, eu quero que você entenda que a causa disso é o afastamento das pessoas de Deus. As pessoas, quanto mais se afastam de Deus, mais elas vão abrindo brechas para que o mal pareça ser mais maior, não posso falar, senão eu tenho que voltar para a pré-escola, mas parecem ser mais forte, maior do que a bênção que é a fé cristã. Mas nós não podemos abrir essa guarda. Nós precisamos entender que Jesus é maior do que tudo e que todos. E às vezes a gente se esquece disso. A gente coloca o diabo como alguém grande e Jesus como alguém pequenininho. Mas é o contrário. E nós precisamos entender então que Jesus quer que nós estejamos próximos dele. A obra dele foi feita assim, no nosso espírito, nós somos um com o Espírito Santo de Deus. Ou seja, ele está em nós. E a gente se esquece disso muitas vezes por uma investida do inferno nos nossos pensamentos, a gente se esquece dessas questões. Então nós encontramos aqui na carta de Paulo, eu quero dizer isso nessa introdução aos Efésios, ele vai usar alguns verbos importantes. E hoje nós vamos estudar esses 3 verbos que são chave para nos mostrar qual que é a nossa posição como igreja. Te interessa saber qual que é a sua posição como igreja neste século? Porque se eu sei qual é a minha posição, imagine um quadrado à sua frente escrito igreja, você precisa se posicionar nesse lugar. Por que eu vou me posicionar nesse lugar? Porque Cristo já te posicionou nesse lugar. E agora você está sentado nesse lugar, você vai entender o que diz as Escrituras. Então, quais são esses verbos? Fala comigo. Assentar, andar, e aí vai ter um verbo composto, que é estar firme. Então, nós vamos estudar sobre assentar, andar e estar firme. Eu quero que você entenda o significado disso para que a sua caminhada com Cristo ela seja uma caminhada vencedora, não seja uma caminhada derrotista, uma caminhada que você está sempre, se vitimizando. Deus não tem nada disso para os seus filhos. Ele diz que nós somos mais que vencedores. Eu tenho que lembrar sempre a igreja de Cristo, porque a gente vê uma igreja se vitimizando. Se fosse isso, se fosse aquilo outro. Que fosse o quê, cara? Você tem o sangue de Cristo vertido na cruz, que te comprou, te lavou de todo mal. Então nós vamos entender aqui quais são esses verbos. Vamos começar com Efésios 2:6. Fica atento comigo, se você quiser anotar, depois você rever suas anotações. Paulo diz assim, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez, olha o primeiro aparecendo aí, o que Jesus fez? Assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então veja que nós estamos junto com Jesus. Talvez quando eu pus o tema na tela, você pode ter falado, como assim eu estou assentado no trono? Você foi colocado na nova aliança, nós estamos depois da cruz. Jesus fez uma obra e agora nós estamos juntamente com Cristo assentado em lugares celestiais. Nós estamos assentados com Cristo nesse lugar. Por quê? Porque a obra dele nos colocou nesse lugar.
E se eu entendo isso, eu me posiciono assim. E se eu me posiciono assim, eu começo a viver o que a Bíblia diz a meu respeito. Então, só para a gente entender quais são esses lugares celestiais, para você não achar que você está no terceiro céu. Não, nós não temos acesso ao terceiro céu. Lugares celestiais é justamente a dispensação, o lugar que nós estamos aqui. É esse primeiro céu. Então Jesus nos fez assentar exatamente aqui, nesse primeiro céu. Estamos com Ele em espírito nesse lugar. Então esta é uma obra espiritual que você precisa entender. Alguém ajuda, Luquinhas, ajuda a abençoada a descer aqui, pelo amor de Deus. Isso. Vamos ser prudentes, a Bíblia diz, né? Como é que é? Com a pomba e com a serpente. Então Jesus nos fez assentarmos nesse lugar. Fala assim: eu estou juntamente com Cristo assentado. Ué, você não tomou café da manhã, não é possível? Diga, eu estou. Você sempre pode fazer melhor. Você vê como a gente é preguiçoso? Vamos lá, eu estou. É esse padrão. Juntamente com Cristo assentado em lugares celestiais. Então, quando você se conscientiza dessa verdade, você percebe que você não está em uma posição inferior. Você não está em uma posição inferior aos problemas. Você não está em uma posição inferior ao diabo. O diabo não é maior que você, porque aquele que é maior está em você. A Bíblia diz: o mais valente amarrou o valente. Quem é o mais valente? Jesus. E Jesus escolheu morar dentro de nós através do Espírito. Então isso vai colocando a gente num lugar de autoridade. Se Ele está nos lugares celestiais, e nós entendemos que aqui mesmo onde nós estamos com vantagem. Afinal, nós estamos assentados juntamente. Nós não estamos separados. Antigamente estávamos separados, mas depois da cruz nós fomos tornados junto com Jesus, Ele nos colocou em um lugar que é juntamente com Ele assentado. A palavra sentar, ela nos lembra de um trono, por isso que você viu a imagem na introdução, na tela, né? E o trono, ele vai se referir ao quê? A poder, a domínio. Então é essa posição de Cristo. Eu queria só fazer um parênteses, para você não trazer isso e falar: não, bispo, mas essa mensagem parece um pouco egocêntrica, como que eles digam, triunfalista. Amado, você precisa saber o que a Bíblia fez e a obra de Cristo espiritual na sua vida. Porque você pensar fora disso, você se coloca aquém disso. E aí por isso que a igreja hoje está rastejando, porque não entende a obra que Jesus fez. Então não estou falando aqui da força do homem, não estou falando de um poder humano, eu estou falando de uma obra espiritual que foi feita na cruz. Queira você, queira eu ou não, Jesus fez essa obra e nos colocou nesse lugar. E Ele fez isso conforme o conselho da sua própria vontade, porque isso é soberania. Você estava aqui domingo passado, você entendeu que Deus faz as coisas conforme o conselho da sua própria vontade, porque Ele é soberano. Então quando nós entendemos isso, nós entendemos que Ele venceu e Ele se assentou no trono com máxima autoridade, máximo poder. Olha o que diz em Apocalipse 30:21, perdão. Ao vencedor dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então aquele que está em Cristo automaticamente também está sentado juntamente com Ele. Agora você entendeu porque Paulo disse isso aos Efésios. Nós estamos espiritualmente assentados com Cristo. E essa palavra então ela está nos afirmando. E isso tudo que você está ouvindo aqui através da minha boca, que é a palavra de Deus, isso é fruto da graça de Deus. Porque eu não estou falando que o homem tem poder de fazer isso, eu não estou falando que você no seu braço, no seu suor, na sua humanidade, isso é impossível, mas isso é fruto da graça. A graça nos basta, a graça é melhor do que a vida, e na graça nós temos todo esse poder e toda essa autoridade. Esse é o motivo da nossa ousadia espiritual. Fala, ousadia espiritual. Quando as pessoas veem a gente pregando sobre ousadia espiritual, principalmente quem ainda não sabe quem é em Cristo, ela fala assim: não, mas isso parece uma soberba. Não é soberba, porque soberba leva para a ruína. Isso é humildade, se você for entender. Isso traz honra, humildade leva honra, a soberba ruína. Mas eu sou humilde em entender que a obra não foi feita através de mim, ou não foi feita por mim, mas Jesus fez a obra. E se Jesus fez a obra, e eu como filho dele, e a graça que me cobre, e ele me colocou nesse lugar espiritual, eu vou agora não me posicionar nesse lugar espiritual? Então isso faz você de fato se posicionar nesse lugar que você foi colocado por Cristo, nesse quadrado de igreja. E nós como igreja temos autoridade. Nós não podemos baixar a cabeça, nós não podemos baixar a guarda para o inimigo, para as ciladas, para os levantes, porque nós somos os vencedores. Essa que é a verdade. 4 pessoas creem comigo, vocês 4. Nós somos os vencedores, amém? Tem mais uns 5 agora crendo. Nós somos os vencedores, amém, igreja? Entenda isso, não é palavra de homem, isso aqui é palavra de Deus sobre a sua vida. Então nesta nova aliança, Cristo ele exerce o seu domínio e a sua autoridade através da igreja. Aí você precisa entender a importância da igreja. E por que o inimigo quer tanto destruir a igreja? Porque a autoridade da nova aliança, ela é exercida através da noiva, da igreja sem mácula, sem mancha, sem ruga, ataviada para um só noivo. Esta igreja gloriosa de Cristo, ela exerce essa autoridade. E o inimigo treme quando a igreja se posiciona, porque ele sabe
que a igreja é vitoriosa porque tem aquele que venceu. Então, quando nós olhamos para toda essa obra, nós entendemos que a obra do Senhor, ela é uma tarefa nossa como igreja. Não é tarefa só do pastor, você ficar sentado como, desculpa a expressão, um consumista gospel, mudando de estação. Eu quero isso, eu não quero aquilo. Essa é uma obra nossa como igreja. Nós precisamos nos posicionar, e é para isso que nós temos essa posição dada por Cristo. Por isso que a posição que Cristo, eu falei posição umas 10 vezes na mesma frase, mas você entendeu, essa posição que Deus nos colocou é uma posição elevada. Deu para entender? A posição que você está posicionado em Cristo. Então fala, a posição que Cristo me colocou é elevada, não é de rebaixamento, é de elevação. Ele diz ao vencedor, ele diz que nós somos mais que vencedores. Então nós estamos assentados, espiritualmente falando, com Cristo. Por isso nós reinamos e exercemos autoridade. E aí você vai entender que quando vem um dia mau, quando vem a má notícia, você tem a palavra de Deus para vencer a má notícia. Você tem o Espírito Santo de Deus para vencer o dia mau. Dizer que nós estamos assentados em lugares celestiais também implica em nós dizermos que o domínio de tudo, ele é espiritual. E esse domínio que é espiritual, mais uma vez eu volto, foi conquistado por Jesus na cruz. Ou seja, nós temos poder. Entenda o que eu vou dizer agora. Nós temos poder no mundo espiritual. Nós temos poder no mundo espiritual. Eu estava falando antes do culto do poder da oração, das nossas reuniões de oração. Se todo crente soubesse o poder da oração, eles não estariam buscando primeiro o advogado, primeiro o médico, primeiro o coach, primeiro qualquer... Eles estariam como primeira instância buscando o Senhor em oração. O mesmo apóstolo Paulo vai dizer que as nossas petições, as nossas súplicas, as nossas ações de graça, elas devem ser conhecidas diante de Deus. E depois a gente sempre costuma terminar o nosso culto declarando, e a paz de Deus como uma bênção, né? Final, a paz de Deus que excede todo entendimento. Se você entender a equação, a paz de Deus, ela só brota depois que você apresenta suas petições a Deus. Por que o povo de hoje é o povo mais ansioso? Porque não ora. Não teve uma vez que eu entrei num lugar de oração de 5 minutos, de 10, de 15, de 20, de ficar 1 hora, 2 horas orando e eu saí pior. Não tem como. Porque a paz de Deus brota quando você entra em oração. Eu já dei esse testemunho várias vezes. A nossa mãe ficou entubada há 51 dias. Era só notícia contrária. Como é que nós não sucumbimos? Porque nós estávamos em família orando sem cessar o tempo inteiro. E cada oração nos fortalecia. E mesmo que a resposta de Deus não foi a que nós queríamos, nós conseguimos nos alegrar no Senhor. Por quê? Porque esse lugar de oração desenvolve maturidade no cristão. Então, se você quiser uma dica hoje, se eu posso dizer dica, um conselho, qualquer palavra que você quer usar, seja uma pessoa de oração. Seja uma pessoa que dobra os joelhos. Veio a má notícia, o que nós fazemos? Minha esposa recebeu um diagnóstico há 1 ano, 2 anos atrás. É um câncer na sua tireoide. Nossa, nós abalamos. Eu peguei aquele diagnóstico e falei, Cindy, isso aqui é mentira de Satanás. A verdade sobre a sua vida é o que no céu não tem doença. Pai, como é no céu, seja feita agora na vida da minha esposa. Ser curada em nome de Jesus. Lá dentro estávamos na nossa carne, mas no Espírito nós temos autoridade, porque eu já entendi que eu estou assentado com Cristo nesse lugar. E quem é um diagnóstico? O que é um diagnóstico para ser maior do que a palavra de Jesus sobre a minha vida e a vida da minha esposa? Então você vê que é nessa hora que nós aprendemos a combater. Bispo Fê, como é que eu faço para ser assim? Conheça a palavra, seja um homem de oração. Seja uma pessoa que tem as suas faculdades espirituais, desenvolvidas. E você está aqui hoje desenvolvendo isso em nome de Jesus. Então, nós estamos assentados espiritualmente falando com Cristo. E dizer que nós estamos nesses lugares celestiais implica dizer que nós vamos ter domínio, como eu disse. Nós vamos ter autoridade. É por isso que nós, como igreja, exercemos autoridade sobre os espíritos malignos. Eu queria falar um pouco sobre isso hoje. É por isso que nós podemos resistir às enfermidades malignas, bloquear, anular todos os laços. A palavra de Deus diz assim, se o inimigo vier por um caminho, quantos caminhos tem preparado para ele fugir? Você crê nisso? Então, se o inimigo vem através de um caminho, de um diagnóstico de câncer, de uma falência, eu não sei qual é o diagnóstico, qual é a má notícia que chegou, você precisa falar assim, você veio por um caminho, mas tem 7, que é o número da perfeição, tem 7 para você fugir. E aí você se coloca em autoridade e começa a declarar isso através da fé. Na graça de Deus, o justo vive por fé, não tem outro sacrifício, não tem outra barganha, porque nós queremos que o sangue de Cristo nos cobre. Alguém vai dizer, mas não tem uma água que eu posso beber e fazer uma oração? Não tem nada, tudo isso é subterfúgio gospel. Eu costumo dizer, é magia gospel, porque se eu creio que a água que vai afastar, se eu creio que é uma campanha, qualquer coisa, eu estou dizendo que o sangue de Jesus não foi suficiente, mas a Bíblia diz que por uma só oferta, todos nós fomos aperfeiçoados. Qual foi a oferta que te fez perfeito? Foi a água? Não foi. Foi a campanha? Foi a fita? Não, o que te fez perfeito foi o sangue de Cristo. Ponto. Então eu entendo o que Cristo fez na cruz, eu me aproprio disso e eu agora me posiciono nesse lugar. Isso é viver por fé.
Isso é viver por fé, isso é viver a nova aliança. Então, por isso que nós temos que exercer essa autoridade sobre os espíritos malignos. Você fala, mas me dá uma passagem que me dê essa autoridade. Eu amo essa passagem, eu sempre oro com base nela, Lucas 10:19. Isso aqui é Jesus falando, tá? Ele diz assim, eis aí vos dei autoridade. Eu vou fazer uma pergunta muito reflexiva, muito intencional. Jesus deu ou não deu autoridade para você e para mim? Então você vê que qualquer coisa contrária, não é o que eu estou falando, não, é o que a Bíblia está dizendo. É mentira. Jesus está falando, Jesus, o próprio Deus encarnado, Ele está falando, eu dei autoridade para vocês pisarem serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do maligno, e nada, absolutamente vos causará dano. Eu fico com a palavra de Deus. Isso aqui, amado, é crer até debaixo d'água, como eu falo. É fé ou fé. Mas não tem um negócio, aconteceu alguma coisa, tem uma má notícia, explodiu, não sei o que, pode ser o que for. Nada vai nos causar dano. Porque eu creio que Jesus fez na cruz. Eu não estou com a minha fé baseada num conto do Walt Disney. Eu não estou com a minha fé baseada numa fábula do... eu ia falar Beto Carreiro, mas o Beto Carreiro não escreveu. Como chama daqui do Brasil? O Monteiro Lobato. Eu não estou baseado em qualquer outro grande escritor ou pensador ou um grande filósofo, Sócrates, Platão. Amado, eu estou com a minha fé baseada no sangue vertido na cruz, naquele que foi o único que ressuscitou dentre os mortos, que comprou a igreja com o seu sangue. Amado, nada pode negar o que Jesus fez na cruz. Então, se eu entendo que Jesus me deu autoridade, eu estou posicionado nesse lugar de autoridade. Por isso que de segunda-feira a gente ora com autoridade. A gente fala assim, a nossa oração não é chamar gato. Fica assim, é o Douglas, está aí? Douglas Flavinha? Sabe essa oração? Fica... Cara, a gente se posiciona com autoridade. Senhor Jesus. Cara, quando você fala o nome de Jesus, você tem que entender que só o nome dele já produz cura, vida. Era Jeová Rafá, Jeová Sidekinu, Yavé, que não era Cristo é a nossa bandeira, Cristo é a nossa paz, Cristo é a provisão, Jeová Jireh, não era assim na antiga aliança? Agora existe um nome que é sobre todos, agora você entendeu quais são todos os nomes, Jeová Rafá, Sidekinu, Jeová Nissi, todos, Yavé, Jesus. Você falou Jesus, você está falando cura, você está falando provisão, você está falando restauração, você está falando paz, você está falando tudo, milagres. O nome de Jesus é um nome sobre todo nome. Então quando você vai falar esse nome, você tem que falar com autoridade. Diga Jesus. Fala Jesus, Jesusinho, Jesus. Não, Jesus. Cara, esse nome, as trevas estremecem. Esse nome, sabe, ele faz com que o mal bata em retirada. O que é isso? A autoridade do nome de Cristo. E essa autoridade nos foi dada em Cristo Jesus. Então veja agora a nossa responsabilidade de fato. 1 João 2,6 diz assim, aquele que diz que permanece nele, deve também, o segundo verbo aparecendo aqui, nós vamos entrar em Paulo também, mas João está falando, deve andar assim como ele andou. Então nós só podemos exercer de fato a nossa autoridade no mundo espiritual se nós andarmos em Jesus e como ele andou. Qual que é a minha crítica? E eu sou muito crítico com isso, com a igreja, porque eu sou pastor e eu preciso tocar nas feridas. Uma igreja que não anda como Cristo andou. Então como é que eu quero viver o que Cristo, as bênçãos, o que Cristo consumou na cruz, se eu ando fora do que Cristo estabeleceu? Se eu sou uma igreja fake, se eu sou uma igreja que pareço, mas não sou. Eu estou de domingo na igreja, mas durante a semana, de segunda a sexta, de segunda a sábado, eu sou um ateu. Não. Então eu preciso andar como Jesus andou. Então o segundo verbo é esse, fala andar. E isso se refere ao que eu e você fazemos como resposta da obra consumada na cruz. Agora vamos voltar para Efésios 5:1, onde vai aparecer esse verbo. Sede, pois, imitadores de Cristo, como filhos amados. Olha aí, verso 2. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então essa expressão que Paulo está usando aos Efésios, andai em amor, é uma ação. E isso está apontando então para o movimento. A igreja de Cristo não pode ser uma igreja estática, não pode ser uma igreja com uma estátua. A igreja de Cristo, ela tem duas pernas e ela precisa andar em amor. Porque Paulo está falando, além de vocês ter colocado... Não, bispo, eu gostei da parte que eu estou assentado. Para a geração de hoje essa parte é boa, né? O que procrastina, eu vou ficar sentado aqui comendo Netflix. Não, comendo pipoca, assistindo Netflix. Eu vou ficar aqui nesse lugar que está muito bom. Não. Você foi colocado nesse lugar espiritual, mas você tem duas pernas. Como igreja, mova-se. A igreja de Cristo precisa estar em movimento. Ou seja, igreja, são passadas diárias, são pernadas, são passos diários de fé. Nós não podemos estar nesse lugar e falar, agora eu vou ficar parado. Não, Deus está falando, andem agora em amor. E nós precisamos andar. Só anda quem está vivo. A igreja de Cristo não está morta, ela está viva. Então nós precisamos como igreja andar. Nós temos um alvo, nós temos Cristo. A fé cristã, fala comigo, ela é dinâmica.
Ela é dinâmica. Acontecem, sabe, muitas vezes, coisas que a gente, na nossa humanidade, a gente quer que as coisas sejam um pouco mais férteis. Eu não gosto muito da palavra, não é regular, como é que é aquela palavra? Não, nessa também não. Você tentou, você foi bem, mas não é essa. Alguém dá mais alguma? Quando as coisas estão estáveis, estabilidade. Eu não gosto dessa palavra. E o povo hoje quer buscar essa estabilidade. Cara, você tem que entender que a fé cristã, ela é dinâmica. Eu costumo dar esse exemplo. Você já viu o seu coração num eletrocardiograma? Ele fica assim, ó, pi, 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 pi. O que é isso? É dinâmico. Pi, pi. A estabilidade é morte. Pi. Morreu. Então, traz isso para a sua vida com Deus. Vai ter dia que você vai estar lá em cima, vai ter dia que vai estar... É dinâmico a coisa. É pi, 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 pi. Agora você fica não, eu quero ficar nesse lugar de estabilidade, nesse lugar de algo regular. Essa não é a fé cristã. A fé cristã ela é uma fé em movimento. Quantos estão ouvindo Jesus nessa manhã? Então agora traz para os seus relacionamentos. Vamos aterrissar um pouco tudo isso. Seus relacionamentos interpessoais, os desentendimentos, os conflitos. Sabe, quem imita Cristo, quem ama Cristo, vai andar como Cristo andou, em amor, manifestando o que, igreja? Perdão. Então, eu não quero ficar nesse lugar teológico, sabe? Você ficar, nossa, que coisa maravilhosa, entender da teologia. Você tem que entender do dia a dia, você tem que aterrissar isso para o seu dia a dia. Então você tem que andar em amor, você tem que andar em reconciliação. Nós ouvimos sobre quinta-feira, ouço o culto de quinta-feira, eu sempre falo isso, mas foi bom demais. Deus falou sobre nós recebermos um presente e uma missão, que é a reconciliação. Paulo vai dizer, né, que nós recebemos o ministério da reconciliação. Deus nos chamou como ministros reconciliadores. Isso, além de ser um presente que Deus nos deu, Ele também nos confiou, ou seja, Ele nos impulsiona. Nós somos impulsionados para sermos reconciliadores. Como é que pode um cristão que não reconcilia? Como é que pode um cristão que fala, eu não vou dar as pazes, eu não vou perdoar, eu não vou apaziguar, eu não vou ser um pacificador? Não entendeu, não está andando em Cristo, você está entendendo? Então nós temos que ser reconciliadores, temos que ter diálogo, nós temos que, saber falar com as pessoas. Por quê? Porque esse é o poder do Evangelho. Jesus falou, andem em amor. E o terceiro verbo, que talvez seja também um dos mais importantes, eu falei que é um verbo composto, estar firme. Fala com a sua boca bem forte, estar firme. Cara, é firmeza, fala firmeza. Não é firmeza, mano, é firmeza. Nós temos que estar firmes. Olha o que diz Paulo agora em Efésios 6. Nós estamos aqui vendo alguns capítulos de Efésios. Efésios 6:11. Ele vai dizer assim, revestivos de toda a armadura. Você vai querer pegar só uma parte da armadura? Não, eu quero só a espada, que é a palavra. Não, tem um capacete, tem uma couraça, tem uma sandália, tem um cinto. Toda a armadura de Deus. Então você tem que estar como crente. E a oração é uma arma de guerra. Você precisa entender isso, eu estou apontando para amanhã. A oração é uma arma de guerra, igreja. Então o crente quer ganhar no mundo espiritual, quer vencer no mundo espiritual, mas não quer entrar em oração. Não faz sentido. Você só vai vencer se você usar a arma de guerra, que é a oração. Então, ele diz, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Então esse verbo, ele está se referindo a nós, na nossa relação, se é que eu posso dizer isso, né, com Satanás. Não que não tem relação com ele, mas ele, se possível, se transforma em um anjo de luz para nos enganar, o que diz a palavra. Então nós temos que estar firmes contra Satanás. Então, com respeito a Satanás, nós não temos que conquistar nada. Você precisa entender isso. Eu não tenho que ir lá saquear o inferno. Não, Deus já fez toda a obra. Com respeito a Satanás, nós não temos que ganhar nada. Nós temos simplesmente que nos manter no território que Cristo nos posicionou. A sua luta, não é, porque tem muita gente que fala assim, eu vou fazer uma espada, tem igreja que faz espada de papel, fica, estamos lutando contra Satanás. Cara, não vai acontecer nada. Porque não é algo humano, não é você ter uma espadinha e falar, não, eu estou aqui acabando com o Satanás, é uma fronha, é um travesseiro, é um negócio aqui. Isso aí não tem autoridade nenhuma. A autoridade, eu volto a dizer, está em Jesus Cristo. Então Jesus conquistou um território. O que ele está falando para nós agora? Fiquem firmes nesse lugar. Olha quem está do seu lado, que ele está um pouco sonolento, e fala assim, fica firme no lugar que Cristo te colocou. Fica firme. Olha no telão, o que é isso que você tem que fazer? Estar firme. Se apresentar de modo... Então não pode ser inconstante. O inconstante é como a onda impelida, não é? Pelo vento, que diz a palavra. Não alcançará coisa alguma do Senhor. Homem inconstante, ânimo dobre. A Bíblia usa essas expressões. Tem que ser inabalável, perseverante. Sabe, eu falo isso com a minha esposa em casa, eu falo, nós temos que ser inabaláveis. Eu não estou falando que a gente não vai balançar de vez em quando, mas nós estamos em Jesus. A rocha que é Jesus, ela é inabalável. Tem que ter propósitos firmes. Isso tudo é estar firme. Crenças firmes. Não desistir facilmente de algo. Hoje o crente desiste de tudo. Olha, você tem que ter, em outra expressão mais clara, a última, você tem que ter vontade de vencer. Olha, 3 pessoas têm vontade de vencer no meio de uma congregação.
Cara, você tem que ter, se você não tiver vontade de vencer, o pastor não vai ter por você. Não, meu marido vai ter. Não, esposa, você tem que ter. Eu tenho que ter. A nossa salvação, a nossa relação com Deus é individual. Nós temos que ter vontade de vencer. O crente, ele conhece a Bíblia muito teórica às vezes. Eu vou voltar um pouquinho quinta-feira. Se você ouviu quinta-feira, na introdução, eu estava falando sobre o tipo de casamento hoje. Você ouviu essa parte que eu falei que o casamento é como um casamento Netflix? O que é um casamento Netflix? Eu falava sobre isso quinta-feira. O Netflix, eu às vezes, de vez em nunca, eu vou sentar com a minha esposa para assistir Netflix. Eu fui descobrir esses dias até que a minha conta estava hackeada, tinha alguém assistindo meu Netflix, eu estava pagando. Olha como eu sou bondoso. Aí ficou um ano assistindo, hackearam na minha conta. Só descobri quando eu fui entrar lá, falei, não entra aqui. Tinha alguém assistindo. Enfim, de vez em nunca a gente senta lá. Eu não sei se a sua esposa é como a minha, não sei se isso acontece só na minha casa. Cara, é 2 horas procurando um filme. Não, esse 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 não. Ah, esse sim. Aí escolhe lá, depois de 2 horas. A gente passa mais tempo escolhendo filme do que vendo filme. Acontece com você também isso? Entenda essa analogia que eu vou fazer. Isso aqui é comportamental nessa geração. Você ficou 2 horas escolhendo filme. Só que tinha muita opção. Eu sou um cara que eu chego num restaurante, eu falo assim pro garçom, o que tem de melhor para comer? Eu não gosto disso, isso aqui. Eu não tenho paciência de ver cardápio. É muita opção. É muita opção. Então eu vou, vai fala para mim, eu gosto disso aqui, eu não como isso, não como aquilo. Então é esse aqui mesmo. Vai. Você está lá no Netflix, vamos voltar para o Netflix. Aí assiste. Aí começa o filme. Você fala, não, esse vai ser bom pela capa, pelo que você leu lá, pelas estrelinhas. Parece Uber, né? Mas é Netflix. Você está lá, vai esse aqui. Começou o filme. Dá 5 minutos, você fala, que filme ruim. Que filme zoado. Aí passa 10 minutos, você fala, não dá não. Aí sabe o que a gente faz? Para de ver o filme. Aí, vamos dormir, porque a gente ficou 2 horas escolhendo. Traz para o casamento. Eu falei isso quinta-feira. Os casamentos hoje são Netflix. Sabe quanto dura um casamento hoje? Em média, 5 anos. O que acontece? A pessoa ficou muito tempo escolhendo. A pessoa ficou muito tempo se relacionando com outras pessoas. Passou a vida. Aí foi com o outro. Teve relação com essa, com aquilo outro. Por isso que a Bíblia é perfeita. Você tem que entender que a Bíblia vai te colocar nesse lugar. Aí você... Aí tem que casar. Aí vai começar... Casou. Aí os 5 minutos do filme são 5 anos de casamento. Aí a pessoa fala assim, nossa, não gostei. Aí ela vai começar a comparar, falando, eu devia ter escolhido aquele outro filme. Estão entendendo? Eu devia ter escolhido. Aí vai começar a pegar nos relacionamentos anteriores. Não, mas que aquele... E aí hoje a pessoa quer montar uma metamorfose, não é isso? Quer montar um ser, sei lá que palavra que eu posso usar. Porque ele fala assim, não, eu gosto do corpo desse, eu gosto do relacionamento daquele, eu gosto de como aquele trabalhava, e eu gosto daquilo, que... Mas não é assim que funciona. Casamento são 2 pessoas imperfeitas diante de Cristo se tornando perfeitas e se anulando, ferro afiando ferro. Feridas são leais são as feridas feitas por quem ama. Isso é casamento, você vai crescendo, desenvolvendo, vai se amadurecendo. Mas a geração Netflix não, quer pegar tudo pronto. Aí casou 5 anos, fala, eu vou me separar. Por quê? E aí, com base em muito do que viveu, fala, eu devia ter escolhi errado. Aí separa. Você está entendendo como um comportamento da geração está entrando na vida espiritual, nas casas, nas famílias do povo de Deus? Cara, você precisa entender uma coisa, o seu casamento ele é vitalício e ponto final. Acabou. Eu estou casado com a minha esposa até o final, não tem outra opção. E se eu tiver isso em mente, quando aparecer, eu vi o pastor falando sobre isso, quando aparecer a Dalila, eu já estou com isso na cabeça. Eu falei, essa aqui é uma pirigóspel, sai, vaza daqui, filha. Você acha que pirigóspel não se levanta contra pastor, não? Resistir, contra ou a favor, sei lá. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Resistir a pirigóspel, ela foge de você também. Você vai lá, vem, pastor, vem orar comigo. Eu falo, ora com a minha esposa. É assim, cara. Vai lá, começa. Você tem que ter sabedoria. Porque carne todo mundo tem. Então se levanta lá, você fala, porque eu já tenho um pensamento. Eu estou casado com essa mulher para o resto da vida. Então não tem nada. Não tem nenhuma conversinha, não tem nada que vai me tirar desse lugar. Então se eu vejo a aparência do mal, eu sou um atalaia. Eu estou vendo lá na torre de vigia, eu falo, isso aqui é mal, isso é engano. Sai daqui, vaza Satanás. Você está entendendo? Porque eu já tenho a certeza disso. O problema do homem é que ele fica na opção. Ele fica, aí vem um contatinho, a mulher do serviço, não sei o quê, aí começa a dar moral. Aí quando vê, porque ele já não tinha uma convicção dentro. É o casamento Netflix. Ele fala, não, mas a outra, não sei o quê. Cara, em nome de Jesus, se você que é casado e vai casar um dia, é para o resto da vida o seu casamento. Você pode dar um amém em nome de Jesus? Aí deixa eu falar, eu falava também, não é para falar sobre família, mas eu sei que quanta dor tem nas famílias hoje. O que a gente vê acontecendo hoje na geração também? Uma vez eu falei, certa vez, de um estudo. Entenda você que já tem mais de 35, 40 anos. Eu não estou falando que você não vai casar. Mas estou falando de um estudo científico que falava que as pessoas que iam ter mais felicidade, é uma estatística, uma pesquisa. Elas tinham
começado a se relacionar até os 25 anos. Elas casaram até os 25 anos. E a justificativa dessa pesquisa, feita com uma amostragem de pessoas, era porque essas pessoas elas vão passar mais tempo juntas na vida do que separadas e vão se juntar lá na frente. Está entendendo? Então o que acontece? Eu posso atestar isso hoje. Isso é muito verdadeiro no meu casamento. Eu comecei a namorar com minha esposa com 16 anos. Namoramos em santidade, casamos, você conhece a minha história. Casamos, foi a única mulher que eu namorei, tudo isso. É maravilhoso. E eu vi o quanto isso foi desenvolvendo. Qual que é a dificuldade da geração hoje? A pessoa fala, não, isso não está bom, isso não está bom. Vai passando um tempo, vai passando um tempo. Aí ela chega aqui, ela fala, pô, agora eu preciso casar. Só que ela já tem as manias dela, já tem tudo aquilo, sabe? Daí ela fala assim, agora vai ser difícil, porque eu gosto da pasta de dente assim, o outro vai querer aquilo, a minha vida financeira aqui. Aí casamento é tudo junto. Aí não, minha vida financeira é minha. Que tem a sua não, pá. É tudo junto. Não tem o dinheiro do marido, o dinheiro da esposa, tem o dinheiro do casal. Então você vê os conflitos que vão acontecendo. Aí você está falando assim, Bispo Fê, eu vim aqui buscando uma esposa, buscando um marido, eu já passei dos 35. Há esperança para você, filho. Tá bom? Senão, isso é uma pesquisa, uma estatística, mas quantas pessoas em Jesus nós vemos que casaram? Pô, a gente casou já aqui, senhor. Não tem senhor que a gente casou aqui? Eu vi a irmã Lúcia, está aqui? A gente casou a irmã Lúcia. Irmã Lúcia, a gente casou a senhora, né? Com o seu Alberto? Casou. Desculpa eu ser indelicado. A senhora tinha quantos anos quando vocês se casaram? Eu tinha 84 e 70. O irmão Alberto está aí hoje? Ele precisa abrir uma mentoria, o irmão Alberto, para a juventude de hoje. Faz o Instagram dele, arrasta para cima. Você, moleque, não cabe casar. 84 anos, casando. Então, assim, você está vendo? No Senhor tudo é possível. Eu não estou aqui jogando um balde de água fria, falando, eu vou embora do culto. O bispo falou que se eu não casei até os 25, eu vou ser uma uvinha passa. Não, mano. Nada disso. Ei, Lucão. Nada disso, filha. Calma. Há esperança. Até o tronco cortado tem esperança. Você vale mais que um tronco. Mas eu estou fazendo um paralelo. Eu estou falando de verbos da palavra e eu entrei em casamento. Mas você entendeu que o Espírito está trabalhando no seu coração. Olha quem está do lado e fala assim, aprenda com o irmão Alberto. Filho. Eu não vou brincar com o irmão Alberto, porque ele é um senhor, mas tem tanta coisa aqui dentro que eu queria falar agora. Ele é uma bênção, irmão Alberto. Ele é fundador da igreja também, não vou brincar com ele não. Amado, o que Satanás ele tenta fazer? Ele tenta roubar, destruir o que Cristo nos deu. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então presta atenção no que eu vou falar agora. Você pode conhecer muito da palavra de Deus. E eu recomendo que você conheça. Você pode, ter estudado, enchido de conhecimento. Mas eu quero que você saiba que Deus, Ele não quer um mero conhecimento. Um conhecimento gasoso, uma coisa teórica. Deus não quer isso. Deus quer uma realidade. Deus quer que Cristo seja visto em você, que Cristo seja desenvolvido em você no seu dia a dia. E eu queria que você entendesse que o que transforma a nossa vida não é a Bíblia que nós conhecemos, não é a Bíblia que nós lemos apenas, é a Bíblia que nós vamos viver no dia a dia. É isso que vai transformar as nossas vidas. Porque a gente vive hoje também uma igreja teórica, que conhece de Gênesis, Apocalipse, conhece todos os profetas maiores, os menores, conhece as dispensações, conhece o nome do serubim, não, serafim, querubim, eu misturei os dois. Conhece tudo e pá, serumim é um negócio que põe na orelha, né? Para desentupir a orelha. Meu pai usava isso. Nem meu pai está pegando minha velocidade hoje, ele ficou assim, ó. Deixa eu voltar para o 1.0. Não era o negócio que você usava, serumim? Então, viu? Eu sou um conhecedor da ciência atual. Você tem que viver a palavra. É viver, grande. Porque você ficar num lugar assim, eu conheço isso, eu conheço aquilo, mas e quanto você vive disso? O quanto você está vivendo a palavra de Deus? Por isso que o mal, muitas vezes, ele vem e Deus vai permitir que ele venha, para que nós sejamos sacudidos, de maneira que todo conhecimento que nós acreditamos ter, ele seja colocado em prática, para que esse conhecimento não se torne pó na sua vida. Então por que Deus permite o mal chegar muitas vezes? Numa crise financeira, num problema familiar, num problema profissional. Por que Deus permite essas coisas? Para dar uma sacudida em você muitas vezes, para ver se cai alguma coisa boa daí, para ver se você sabe, e o conhecimento não vire só pó, e você fala, eu só conhecia. Não, é para que você viva. Tem alguém que eu estou pregando aqui hoje, está vivendo algum problema financeiro, familiar, entenda, aprenda a lição rápido e cresça. Não fique você lutando contra Deus, Ele quer que você viva aquilo que você prega, Ele quer que você viva aquilo que você poste. Posto frases, versículos, cara, não precisa postar não, só viva isso, que é muito mais eficaz do que você ficar tentando viver a palavra e dando lição de moral para os outros. Apenas conhecimento não sustenta no dia mal, igreja. No dia mal o conhecimento não sustenta. O que vai sustentar no dia mal é aquilo que você vive, aquilo que você faz.
Muitos descobrem amargamente depois que o conhecimento era puro conceito, era algo intelectual, sabe? As passagens, as coisas que tinham... Porque hoje, eu tenho que abrir outro parênteses, a gente vive a geração do conhecimento. Tem conhecimento de tudo, porque se quiser você tem conhecimento, pega o chat GPT aí, vai te falar tudo o que você quiser saber da vida, o YouTube, qualquer coisa. Só que só tem conhecimento, não tem sabedoria, porque não aterriza esse conhecimento em prática. Então é conhecimento. Alguns é só informação, não é nem conhecimento, tem informação de tudo. Sabe de tudo, mas não sabe de nada, essa é a verdade. E a geração que mais tem conhecimento é a geração que mais lota os consultórios psiquiátricos e de psicólogos. Como é que pode um negócio desse? Quanto mais conhecimento, mais liberdade você deveria ter. Não, as pessoas estão mais doentes, mais doidas. Então o conhecimento só por um puro conceito intelectual, ele não vale nada. O Senhor quer que você, sabe, viva aquilo que você conhece. E é essa hora que muitas vezes os eleitos, os escolhidos, têm que se posicionar como eu comecei pregando. Então eu quero que você pense em se tornar uma pessoa não de conhecimento, mas uma pessoa de sabedoria. Eu quero que você comece a olhar hoje para a sua vida e falar assim: eu preciso, sabe, me posicionar como um crente, eu preciso ser amável, eu preciso ser simpático, eu preciso me posicionar melhor, eu preciso falar sim, sim, não, não. Eu não posso ter uma palavra eu acho. Isso, o que a Bíblia diz? Então eu estou com a Bíblia. Sim, sim, não, não. A Bíblia diz que os mornos estão a ponto de serem vomitados da boca de Deus. Nós temos que ser pessoas de palavra, igreja. Então, Deus não quer que os seus filhos sejam apenas pessoas amáveis e simpáticas. Ele quer mais do que isso. Por mais que você tenha que ser, Deus quer mais. Ele quer que Cristo seja formado em cada um de nós. Porque para pensar, ser simpático e ser amável é característica do crente? É crente. Mas tem muita pessoa ímpia que é simpática e que é amável. Tem crente que parece que foi batizado no tanque de limão. Você fala: o que é isso, cara? Azedo. Pô, você fala: o cara que não conhece Jesus é mais amável que você? Não pode. Você tem que ser o topo da cadeia alimentar. Você tem o poder dos poderes dentro de você. Você tem o Espírito Santo de Deus. Você tem que ter o caráter de Cristo. Você tem que ser um cristão, um pequeno Cristo. Você é um cristão, um pequeno Cristo nessa geração. Então tudo aquilo... Por que Deus permite muitas vezes isso? Para tudo que é humano ser derrubado. Sabe, eu conheci pessoas que até pareciam amáveis. Até pareciam pessoas de Deus. Mas aí Deus permite uma tempestadezinha na vida e você vê que tudo aquilo era fake. A gente tinha uma expressão antiga, que ela continua valendo, que diz assim: na graça as máscaras caem. Você já ouviu a gente pregar sobre isso? Não tem como o cara... Com uma palavra dessa, não tem como o cara enganar muito tempo. Aí o cara chega amável, aí vem um dia mal, sabe? Aí quando vê uma turbulência na vida, aquela pessoa que era humilde, que era simpática, você vê. É o que eu preguei quinta-feira, o coração era de guerra. A palavra, diz a Bíblia, era como manteiga. A língua como manteiga. Sabe, algo como um mel. Mas o coração de guerra. Então tem pessoas que na hora da adversidade você fala: pô, não é crente não, cara. Porque olha como é que ele trata agora a pessoa, olha como é que ele fala do pastor, olha como é que ele sai. Deixa eu te ensinar uma coisa: mais do que como você entra nos lugares, é mais como você sai dos lugares que você conhece uma pessoa, ou que você vai ser conhecido. Você chega num lugar, tudo é novidade. Oh, que benção, entrei na empresa nova, que legal, chefe novo. Como é que você sai desse lugar? Falando mal, cuspindo, falando... É sempre o problema do chefe, né? O diabo do outro. O chefe foi ruim, o meu funcionário era ruim, isso aqui. Cara, ruim, com todo amor e respeito, eu falo para você, é você que coloca sempre o problema no outro. Então, mais do que você entrar num lugar, veja como é que você tem saído dos lugares, como você tem se desligado das coisas, as portas que você tem fechado, porque isso vai dizer do seu caráter, e nós temos que ter o caráter de Cristo. Então tudo aquilo que era artificial, muitas vezes Deus dá oportunidade, e aí você se expõe, a pessoa se expõe. Mas nós estamos aqui hoje aprendendo a ter o caráter de Cristo, amém? Mansidão de Cristo, paz de Cristo. Você está ouvindo Jesus nessa manhã? A minha pergunta é, para a gente começar a ir para o final, deixa eu ver que oração, para a gente começar a ir para o final, a minha pergunta é: vamos praticar esses 3 verbos, igreja? Sim ou sim? Então estamos assentados com Cristo, nós vamos andar em amor, como Cristo nos ensinou, e nós vamos resistir firme contra as ciladas do maligno. Eu quero finalizar nesses últimos minutos que me restam, mostrando para você um exemplo de alguém que se manteve firme e fiel, alguém que andou em amor, foi amoroso, foi exaltado por Deus, mesmo diante de lutas terríveis. Sabe, eu estava preparando essa mensagem. Tinha um livro do lado da minha escrita. José, o filho amado e irmão odiado. Cara, eu falei: quem será que escreveu esse livro? Tem um aí para mostrar? Eu assinei uns 3 hoje aqui. Cara, esse livro estava na minha... Não esse, mas um igual esse, estava lá. Aí eu olhei assim, Fernando Brant, falei: uai, esse cara é de Deus. Não é possível. Eu queria hoje terminar mostrando o quanto, lembrando você, o quanto José, ele foi um cara que se manteve firme contra as ciladas do inimigo, o quanto José foi um cara que andou em amor, o quanto José entendeu que ele estava assentado num trono.
Não tem história melhor para nós contextualizarmos o que nós estamos ouvindo. Então, na hora que o Espírito falou no meu coração, eu falei, José é o cara que eu vou terminar. Primeiro ponto do final, tá? José manteve-se firme nas promessas de Deus. Você conhece a história dele, eu não vou ficar aqui voltando muito, mas só para contextualizar, lá em Gênesis 37, teve José um sonho. Relatou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Você já aprendeu que quando você fala algo de Deus para as pessoas que não ouviram de Deus, elas vão te odiar, né? Está claro. Você fala, Deus falou comigo que eu vou trabalhar na empresa tal. Deus falou comigo que eu vou ser um grande empreendedor. Deus falou para você, não falou para o do lado. Deus tinha falado com José, não tinha dado o sonho para os irmãos. Então eles odiaram ainda mais, porque já odiavam a inveja. José era um espelho para a infrutividade dos irmãos. Pois lhe disse, rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que os feixes se levantou, ficou de pé, os ossos feixes rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram aos seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós? Olha só, reinarás, estamos assentados no trono. Já está entendendo a curva aqui que Deus já estava apontando para José. Já estava mostrando qual ia ser o futuro dele. E sobre nós dominarás realmente, e com isso tanto mais o odiavam. Por causa do seu sonho e das suas palavras. Teve ainda outro sonho e referiu aos seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante a mim. Contando ao seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é esse que tivesse? Acaso viveremos eu e a tua mãe e teus irmãos inclinarmos perante a ti em terra? Então Deus estava falando com José. Deus estava dando um sonho para José e os outros não estavam entendendo. Verso 11, seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Então José, ele teve sonhos que indicavam a grandeza de Deus. Às vezes você está aqui sentado, ouvindo algo, sendo aparado, podado por Deus, e Deus está falando algo do seu coração, mas Ele está falando para você. Então tenha a sabedoria de não chegar na sua casa e querer contar algo no tempo errado para as pessoas. Deus está falando com você, Deus está dando visão para você. E aqui nós estamos entendendo que Deus estava falando de algo grandioso para José. Só que José foi ridicularizado, foi rejeitado, mas José não desistiu. Porque José sabia que Deus estava dando uma visão para ele. Assim como Deus também tem dado visões para nós. Então, quando Deus planta uma promessa, quero que você entenda isso, ela não depende das circunstâncias, ela depende da nossa fidelidade. Deus estava dando uma promessa para José. Ele estava falando, José, essa promessa não é circunstancial, porque a circunstância era raiva, inveja e ódio. E eles vão tentar matar o irmão por causa disso. Se a promessa de Deus estivesse baseada na circunstância, que era o meio que José estava, a promessa de Deus não teria prosperado. Porque os irmãos não queriam que ele vivesse aquela promessa. Mas a promessa de Deus estava muito mais relacionada à relação de José com Deus. E José era fiel. Então entenda o que Deus falou para você, está baseado na tua fidelidade com Deus. Em você se manter fiel, independentemente das circunstâncias. Você está ouvindo Jesus aqui? Segundo ponto, para a gente ir costurando para o final. José resistiu ao mal com santidade e coragem. Tem homem aqui santo nessa manhã em nome de Jesus? Fala comigo, santidade e coragem. A gente aperta os homens nos cedros, porque homem de verdade tem que ser santo e tem que ter coragem. Nós não podemos ser profanos e fracos e não corajosos e medrosos. Não, isso não é homem de Deus. Homem de Deus, ele entende que ele tem o caráter de Cristo. Jesus morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. Então nós temos essa virtude dentro de nós. Eu sempre digo isso. Olha, nós não queremos entrar na guerra. Nós não queremos entrar na guerra. Nós somos de paz. Mas se precisar entrar na guerra, a gente está pronto para ela. Cara, eu não brigo com a minha esposa em casa, com meu filho. Gritaria o dia inteiro. Eu sou o que manda aqui. Que nada, cara. Eu sou o cara mais amável lá dentro. Mas mexe com a minha casa para tu ver. Fala da minha esposa. Fala dos meus filhos. Eu estou pronto para entrar para a guerra. Eu estou pronto. Por quê? Porque eu entendi que eu sou o guardião daquele lugar. O problema é que tem homens que querem viver o leão dentro de casa e o cordeiro fora. Com o chefe, são tudo cordeirinho. Meu chefe mandou fazer o relatório. Sim, senhor. Sei que. A esposa pede um negócio para ele. Ah, você! Agora eu que sou a mulher da casa. Cara, te enxerga, cara. Eu sei porque eu estou pregando aqui. Eu sei que a gente vive de realidade. Os machão dentro de casa. Vai ser machão quem está fora. Dentro você seja o cordeiro. Ame a sua esposa, ame os seus filhos. Eu sei que eu não tenho que falar para homem aqui, mas eu preciso chacoalhar os homens dessa geração. José se manteve com santidade e coragem. Fala assim, é possível ser santo e corajoso. Aconteceu depois dessas coisas, está no 39:7, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse, deita-te comigo. A mulher de Potifar, eu já preguei inúmeras vezes, não era feia, não era gorda, não era baranga, era mulher de rico. Não tem mulher de rico feia. Porque eu vi um outro dia, o pastor falou, não, ela devia ser gorda, feia, pelancuda. Aí José falou, ai, corre dessa mulher. Que cara, era a mulher de Potifar. Devia ter ácido hialurônico no corpo inteiro. Remodelação daqui, dali, daquilo outro, cílios postiço, mega hair, tudo. Mas você acha que era filé, filho? Que Deus falou, não, ele fugiu porque ela era baranga, bispo, eu sei.
Eu também fugiria. Se viesse uma mulher dessa atrás de mim, fugir o quê? Olha só. Ele, porém, recusou e disse à mulher, ao seu senhor, a mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe que é em casa, pois tudo que tem passou as minhas... Potifar não sabe nem o que ele tem em casa, ele me tem como mordomo. Ele não é maior do que eu. Perdão, ele não é maior do que eu, pois nessa casa nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade contra Potifar? É isso que José falou? Contra Deus. O que eu falei no começo? Se você tiver, homem, um pensamento: eu não vou cometer maldade contra Deus, eu não vou pecar contra Deus, você se torna um homem santo e de coragem de fugir do pecado. O pecado tenazmente nos assedia, disse o apóstolo Paulo. Mas ele diz para nós nos desembaraçarmos de todo o pecado que tenazmente nos assedia e corrermos com perseverança uma carreira que nos foi proposta. O problema da geração de hoje é que quer ficar preso no pecado, mas quer correr a carreira proposta. Aí corre com o pé amarrado. Já viu aqueles caras que aquela corrida de pé amarrado? É os crentes correndo hoje. Ei, se desvencilha. E Paulo fala assim: desembaraçando-vos, ou seja, você fuja desse pecado. Para de ficar transferindo. Não, o meu pecado é um problema. É pecado, assume isso, chama de nome e vence isso. Em nome de Jesus. Se desembaraça disso e corra a carreira que Deus lhe propôs. José entendeu isso. Ele diz: ele não é maior do que nessa casa. Verso 10, falando ele a José todos os dias, e não lhe dando ouvido. Ela não tentou só uma vez, todos os dias, para se deitar com ela e estar com ela. Sucedeu, certo dia, veio ela à casa. Ela passou o Monange assim, falou: é hoje. Monange eu fui funda, né? É hoje. O que era aquilo? Leite de rosas? Ah, você riu que você usa, né, mulher? Você está rindo aí. Não, ela usava Victoria's Secret. O que é aquilo que tem? Body Splash da Victoria's Secret. Passou lá, vanilha. Oh Deus, que minha esposa ouça essa hora em casa, essa mensagem. Ele é maior do que eu. Onde que eu estou? Victoria's Secret, não tem na Bíblia, cadê? Sucedeu, certo dia, veio a casa para atender os negócios, e ninguém da casa se achava presente. Então ela pegou pelas vestes e disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes na mão dela, saiu fugido para fora. Fala comigo: José resistiu à tentação de mulher. Por que José resistiu? Porque ele preferiu ser preso do que pecar contra Deus. José sabia que ele reinaria. José já tinha tido uma visão lá atrás. José estava andando em amor. José sabia que estaria sentado com Cristo em breve tempo, na vida dele particular, né? Não estou falando espiritualmente falando, mas na própria vida dele. José estava andando em amor. José estava, como Paulo diz, fugindo das ciladas. Ele se manteve firme. Fala: José foi firme. Vocês não estão repetindo comigo, vocês não estão gostando do culto. José foi firme. José fez o que Paulo falou em Efésios 6. Ele vestiu a armadura, a justiça, e ficou firme contra as ciladas. Sabe o que eu estou trazendo, José? Para você entender que é isso que você tem que fazer no dia a dia. Quando chegar uma proposta, fala assim: ó, esse dinheiro é tanto aqui, ó, mas ninguém precisa saber. Essa nota você passa por cá. Essa nota aqui ninguém pode saber, sabe? Isso aqui é um esquema que eu estou fazendo. Você quer agradar o seu chefe ou você quer agradar Jesus? José quis agradar Deus. Ele não falou: eu não pecaria contra Potifar. Ele falou: não pecaria contra Deus. Ou seja, desculpa a expressão, o buraco era mais embaixo, ele sabia. O problema de hoje é que você fala: ninguém está vendo. Então daqui, quanto que é? Por 20 milhões? Quanto que é? Ninguém está vendo? José queria agradar a Deus. Terceiro ponto, que a gente tem que orar e terminar esse culto. José andou em amor e liberou perdão aos irmãos. Posso ouvir um amém, igreja? Amém. Eu vou ler aqui batido. Então José, não se podendo conter diante, lá na frente da história, né, de todos os que estavam com ele, bradou: fazer sair todos a casa. Ele ia se revelar lá para os irmãos, né? E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos e disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados. Pensa os irmãos caindo a ficha: pô, fizemos tudo isso com ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se, então disse: eu, José, vosso irmão, a quem vendeste. Ele falou: vocês me venderam para o Egito, eu sei, eu sofri com isso. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou. Olha a sabedoria de José. Foi para a conservação da vida, foi por um propósito, foi por um plano maior. Deus me mandou antes de você, adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fosse vós que enviaste para cá, e sim, olha que sabedoria, não foi vocês que me venderam, não foi a mão de vocês, e sim Deus que me pôs aqui por pai de Faraó, senhor de toda a sua casa,
e governador em toda a terra do Egito. José beijou a mão de todos, ou a mão não, eu que pus. José beijou a todos, a seus irmãos, e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. Então isso aqui a gente está vendo, uma reconciliação. José na sua sabedoria, sabe, liberando perdão. Porque ele podia ter falado, agora vocês vão ver, agora eu que mando aqui, agora é comigo, agora vocês vão ser escravos, agora eu vou jogar vocês num poço, agora eu vou vender vocês. Não, José falou assim, eu entendo das coisas espirituais, porque eu ando com Deus, porque eu tenho intimidade com Deus, porque eu estou assentado num trono, porque eu sou amigo de Deus, porque eu me resisti firme contra as ciladas, não só contra aquela mulher de Potifar, mas na cadeia eu resisti firme contra as ciladas. Então mesmo traído, mesmo vendido pelos irmãos, José os acolheu, José chorou e José os sustentou. Veja que tipo de Cristo é José, amados. Então o que Paulo disse em Efésios 5:2? Ele diz que Jesus nos escolheu para andar em amor como Cristo. O que José está fazendo? Ele está andando em amor e demonstrando o amor dele com atitudes práticas aos seus irmãos. Se eu perguntasse para você, você também tem andado em amor? Você também tem demonstrado as suas atitudes práticas, como José? E o quarto e último de hoje, José foi exaltado e assentado em honra. É o tema de hoje. Estamos assentados num trono. José, você sabe, se você for ler esse livro, eu vou apontar sempre que José é um tipo de Cristo. A semelhança de José com Cristo. Fechando Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, nós temos uma tipificação ali de Cristo. Gênesis 41:42 diz assim: disse mais Faraó a José, vês que te faço autoridade. O que nós lemos em Lucas? Eis aí vos dei autoridade. Olha só o Faraó falando, te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão, aqui que estava a mão, tá? Que eu tinha lido de baixo. Colocou na mão e pôs na mão de José, fê-lo vestir roupas de linho fino, e lhe pôs no pescoço um colar de ouro, e fê-lo subir o seu grande carro, e clamavam diante dele, inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Eu poderia dizer, do calabouço ao trono, porque foi isso que José viveu. Eu não sei como você chegou para Jesus, mas você chegou do mundo, você chegou do império das trevas, mas você não está mais debaixo do império, você está debaixo do reino do Filho do amor. Nós estávamos, Efésios 2, Paulo vai dizer, Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos pecados e delitos, nos deu vida. Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É isso que José estava vivendo. O que José viveu, nós vivemos também na nossa vida espiritual. O Senhor nos tirou do império e nos colocou assentado num trono. O Senhor nos deu promessas. Aqui a fidelidade de José levou ele ao cumprimento das promessas. Que você seja fiel a Jesus nessa manhã. Que você seja fiel a Jesus o resto da sua vida. Como Paulo disse em Efésios 2:6, assim como José foi assentado no trono, igreja, em Cristo nós estamos assentados em lugares celestiais. Eu quero fechar com você entendendo a profundidade disso. José sentou num trono físico, porque era o propósito da vida dele, de reinar como um governador. Você e eu estamos assentados com Jesus, espiritualmente falando, neste trono de autoridade, máximo poder. Nada nem ninguém pode nos resistir, nada vos causará dano, porque Ele já nos deu autoridade para pisarmos serpentes, escorpiões e toda obra do mal. Nada, absolutamente vos causará dano. Amados, é esse lugar que Deus quer que você esteja como crente. Isso não é soberba, isso é clareza de propósito, de quem você é identidade clara em Cristo Jesus. Pode levantar o inferno contra nós, pode levantar quem for, a torcida do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras, são tudo ímpios esses três, eles podem se levantar contra nós. Aqui tem um bando, que é isso, cara, tudo demônio, aqueles caras, pode se levantar. Ah, que coisa do maligno aquilo tudo. Maloqueiro, sofredor, o que eles falam, isso é do demônio. Amado, posso levantar quem for contra você. Você está sentado em lugares celestiais com Cristo Jesus. Jesus te colocou nesse lugar. Eu termino dizendo para você, mesmo que hoje você esteja no poço da prisão, mesmo que hoje você esteja sendo assediado pela mulher de Potifar, e seja o que isso represente na sua vida, mesmo que você esteja ou lá antes, no poço, sendo jogado ou vendido como escravo, eu quero dizer para você, seja e permaneça fiel a Deus, porque Deus vai te exaltar no tempo oportuno. Seja fiel a Deus. Não queira abrir concessões, não queira agradar pessoas, porque José não quis agradar o pai, não quis agradar o irmão, não quis agradar a mulher de Potifar. José queria agradar Deus o tempo inteiro, e por isso ele reinou em vida. O problema nosso hoje, da nossa geração, nosso não, mas dessa geração, é porque eu preciso me fazer pelos likes, eu preciso me fazer pelas mídias, eu preciso agradar o meu público. Que público, cara? Você tem que agradar Jesus. Mesmo que todo o seu público te taque limão, te taque, sabe, tomate. Eu já preguei inúmeras vezes a plateia de um só. Vocês podem levantar daqui hoje falando assim, que baboso. Cara, se eu agradei a Deus, eu estou em paz com Deus.
Como é que eu vou agradar tudo isso de gente, mas um monte de gente me vendo pela internet? É impossível. Mas o que me importa é que o meu Senhor fale: servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito será colocado. José foi fiel no pouco. E você tem sido fiel no que Deus colocou? Ou você está sempre reclamando por aquilo que você não tem, em vez de ser grato por aquilo que você já tem? Nós já temos tudo que nós precisamos, amados. Nós temos o sangue de Cristo. Então ande em amor. Sabe, se eu puder pegar José aqui para terminar, perdoe como José perdoou. Não negocie a sua integridade, porque Deus tem uma grande obra para fazer na sua vida. Você quer o último de hoje, para você sair daqui movido pelo Espírito? Coloca para mim Salmo 113. Diz assim a palavra de Deus: Ele ergue do pó o desvalido. Eu creio no que a Bíblia diz. Quantas pessoas que chegam para Jesus que vêm do pó. Ele diz: Ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado. Para quê, igreja? Leia comigo. Para sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Essa é a obra espiritual que Deus fez na sua e na minha vida. Nós estávamos lá, que nem o filho pródigo, comendo comida de porco, alfarrobas. Mas num momento o Espírito tocou no teu coração, e como filho pródigo você caiu em si, porque a obra dele foi te resgatar, o amor dele te resgatou. E agora você não está mais no pó, você não está mais lá no monturo, você não está mais nesse lugar. Ele te ergueu desse lugar e Ele te fez assentar com os príncipes do teu povo. Você está sentado num banquete. Aquela mulher, certa vez Jesus falou: olha, as migalhas que caem da mesa são para os cachorrinhos. Você não é um cachorro, porque você é povo eleito. Você tem lugar ao banquete, você tem lugar na mesa. Então se posicione. Não fique mais, o diabo. Cara, se você tem medo do diabo, a Bíblia diz: Deus o guarda, aquele que é nascido de Deus. Alguém é nascido de Deus aqui? Só para eu ter uma noção. Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Não te toca. Você é propriedade exclusiva de Deus. Então eu termino dizendo para você: você já foi assentado por Jesus num trono. Permaneça nesse lugar, ande em amor e esteja firme. Esteja nesse lugar de firmeza contra todas as ciladas do inimigo. Que assim seja hoje e o resto da sua vida, em nome de Jesus, porque essa é a vontade de Deus. Se você crer, diga amém. Amém. Fica de pé no seu lugar, vamos terminar. Glória a Deus. Você ouviu Jesus, sim ou sim, meu amado? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esta manhã. Obrigado, Jesus, porque nós temos um lugar para pertencermos, Jesus. Temos um corpo bem ajustado. E o Senhor, Pai, na sua humildade, o Senhor não se coloca longe de nós. O Senhor é a cabeça do corpo. O Senhor se coloca conosco nesse corpo. Obrigado, Jesus, porque nós estamos conectados em Ti, que é o cabeça. Obrigado, Jesus, porque nesta manhã, mais uma vez, a Tua palavra de graça foi pregada. E assim como disse o profeta, ela não voltou vazia. Eu creio, Jesus, que vidas foram transformadas nessa manhã. Eu creio que pessoas foram edificadas. Eu creio que pessoas, Pai, foram restauradas. Eu creio que respostas foram dadas, Jesus. E o que nos resta nessa manhã é sermos gratos a Ti. A minha oração, Jesus, é para que todos aqui, todos nós, possamos, em nome de Jesus, vivermos, Pai, esses 3 verbos, Jesus. Que nós possamos entender que o Senhor já nos assentou contigo, Pai, nesses lugares celestiais, Jesus. Oh Deus, estamos assentados juntamente com Cristo. Deus, é com autoridade que nós estamos. Oh Deus, que nós possamos andar em amor, Jesus. Que nós possamos estar em movimento como igreja. Que nós não sejamos uma igreja estática, mas que nós sejamos uma igreja que se move. Uma igreja, Pai, que tem pernas. Uma igreja, Pai, que ajuda o próximo. Uma igreja que ama. Uma igreja que perdoa, Jesus. Oh Pai, que nós estejamos firmes para resistir contra as ciladas do inimigo, Jesus. Que nós possamos estar firmes, como disse o apóstolo Paulo, Jesus. Porque as ciladas virão, o dia mau chegará, Pai. As lutas vão bater na nossa porta, mas nós estamos nesse lugar de firmeza, Jesus. E a Tua palavra diz que se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Ninguém poderá nos paralisar. Ninguém poderá, Senhor, nos prender. Ninguém poderá, disse o Senhor, Pai, nos resistir todos os dias da nossa vida.
vida, Jesus. Assim como o Senhor foi com Moisés, assim como o Senhor foi com Josué, assim o Senhor é conosco, Pai, nesse tempo, porque Tu és o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Deus, o nosso compromisso nessa manhã é de nós sairmos daqui contigo, Pai, assentados, posicionados. O nosso compromisso é de nós andarmos em amor. O nosso compromisso, Jesus, é de nós estarmos e permanecermos firmes contra as ciladas. O inimigo pode se levantar, o inimigo pode vir por um caminho, mas por 7 caminhos ele já bateu em retirada, Jesus. Nós declaramos, Pai, na autoridade de Lucas 10: eis aí vos dei todo o poder e toda a autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e toda a obra do mal, e nada absolutamente nos causará dano. É nessa palavra que nós estamos. Nós declaramos o que disse Davi: caiu 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos. Ainda que nós passemos pelo vale da sombra da morte, a Tua vara, o Teu cajado é conosco. Oh Pai, eu creio que o Senhor prepara uma mesa na presença dos nossos adversários, unge a nossa cabeça com óleo, Pai, o nosso cálice transborda. Certamente a Tua bondade e a Tua fidelidade nos seguirão todos os dias da nossa vida. É essa palavra que nós nos posicionamos, Pai. Bondade, fidelidade nos seguirão, porque está escrito que os sinais hão de acompanhar os que creem. Nós cremos e declaramos que nesta semana os sinais vão nos acompanhar. Nós declaramos, Pai, que nós não vamos correr atrás dos sinais, são eles que correrão atrás de nós, porque o Senhor disse: bem-aventurado os que não viram, mas creram. Nós somos esses, felizes somos, porque vivemos pela fé. Obrigado, Jesus, por essa manhã, obrigado por esta casa, obrigado pela estrutura, obrigado pela obra do Espírito, obrigado pelas nossas emoções equilibradas, obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou. Saímos daqui declarando, estenda a sua mão aqui na direção do altar. Eu declaro sobre a tua vida que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. E aqueles que estão assentados com Cristo, firmados nesse lugar de honra, de glória, digam amém, 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 amém. Glórias a Deus. Aleluia. Eu estou muito elétrico hoje. Se você precisar sair, você é corintiano. Tô brincando, se você precisar sair, você fica em casa. Mas a gente, é isso aí. A gente vai cantar o primeiro louvor, porque nós estamos conectados com Cristo. Olha quem está do seu lado, se você puder cantar esse louvor, fica com a gente. Fala assim: nada vai nos separar do amor de Cristo Jesus. Se você puder ficar, vamos louvar. Se você precisar sair, fica em paz, vai buscar o teu filho lá, em nome de Jesus. Vamos lá, Mohamed. Com alegria, igreja, com gratidão, vamos celebrar Jesus com as suas palmas. Você vai cantar isso declarando tudo que você ouviu nessa manhã, em concordância com a palavra. Eu quero ouvir você cantando, diga: nada vai me separar. Por quê? Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Nós estamos firmes naquele que é inabalável. Mesmo sem merecer, foi por graça sobre mim. O teu amor não falha, nunca falhou, nunca falhará. Tu és o mesmo, diga: tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não falha. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Jesus, Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama.
tua presença vem me parar. O teu amor não falha. Difícil Sério caminhar, nunca pensei que fosse, alcançar, mas o teu amor não. falha. Você pode levantar suas mãos aos céus e dizer para Jesus de todo o coração: Tu és o mesmo, pois Tu és o mesmo para sempre. O teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. E se o mar, Se o mar sem Ele é aquele que aquieta o mar, acalma o mar. tenho que temer, Porque eu sei que eu sei que me ama. O teu amor não falha. Oh não, o teu amor não falha. Você vai levantar suas mãos para terminar e você vai dizer isso crendo no que está escrito. fazes Tudo é o que Paulo escreveu aos Romanos. Tudo coopera. Tu fazes que tudo, a má notícia, o dia mau, os levantes do inferno, tudo está cooperando. fazes Que tudo coopere para o meu. Oh, mesmo que eu não entenda, tu fazes, Deus. Ele faz. para o Oh, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu. Tu és o mesmo. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria já amanheceu. A alegria já veio. Se o mar se enfurecer, Eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. O teu amor não falha. Oh não, teu amor não falha. Jesus, o teu amor não falha. Vai nessa força, eu espero você amanhã, hein? 8 horas lá no office pra gente orar junto. Abraça quem tá do seu lado e fala: estamos assentados com Cristo nesse lugar espiritual de firmeza. Bom dia, bom domingo a todos. Até amanhã. Tchau.